O seu Barsi, dentro dos pontos da proposta, uma das coisas que acabaria inevitavelmente acontecendo seria a extinção dos juros sobre capital próprio, né? Como que o senhor enxerga isso? E talvez o senhor possa até falar um pouco para a gente, nunca fiz essa pergunta para o senhor, mas é algo que eu teria interesse em saber, do benefício que o juros sobre capital próprio trouxe ao longo dos anos para os investidores e para as empresas. O que essa extinção do JCP poderia impactar? Em que ela poderia impactar? Eu acho que ela impactaria de uma forma negativa, porque o juros sobre capital próprio estimula o empresário a reinvestir aquilo que ele se beneficiou, não é isso? Então, ele repõe na empresa cash flow, põe, enfim, ele reinveste aquilo que ele conseguiu reter, tá certo? Eu vejo a supressão do juros sobre capital próprio um retrocesso que eu acredito que não vai acontecer. Não é possível que este governo, tá certo? Não é possível que um economista como eu, Paulo Guedes, tenha uma visão tão assim, tão míope de poder suprimir benefícios tão importantes para a economia do país. É isso aí. Barsi, você acha que, ainda que sejam tributados, que passe essa reforma maluca aí que foi proposta, você acredita que ainda assim as empresas vão achar, principalmente aquelas que são vacas leiteiras, são distribuidoras de dividendos assim de forma nata, você acha que elas conseguem ser ainda mais eficientes, terem estratégias tributárias mais eficientes para que elas continuem pagando o mesmo ou de repente até aumentem os dividendos? Existe alguma... Você acredita nisso? Eu acredito que as empresas vão ter que examinar esses resultados. Isso nós teremos que fazer contas, etc. E possivelmente talvez possa haver até um implemento maior, uma distribuição superior de dividendos. Ao invés das empresas distribuírem 25%, pode distribuir 30%, está correto? Mas eu acredito que 25% de distribuição de resultados já é uma distribuição coerente para que a gente e as empresas possam, é claro, reinvestir os seus ganhos, é isso? A grande realidade é essa. Portanto, eu vejo de uma forma negativa suprimir o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio é uma forma do governo obter recursos, não é isso? Já é só 15%, já é uma tributação. E acontece também um detalhe, que me parece que a maioria dos governantes, especialmente o pessoal que vai aprovar isso aí, que são os deputados, eles têm um olhar muito assim, muito diferente daquilo que é a realidade, não é? Grande parte das empresas já não pagam mais dividendos, elas pagam mais juros sobre capital próprio do que dividendos. Então, de uma certa maneira, o dividendo já está sendo excluído por si só. Por quê? Porque o juro sobre capital próprio pode trazer um benefício melhor para a empresa, que lhe proporciona a possibilidade de reinvestir os seus recursos, não é isso? É verdade. Outras iniciativas como... Quantas empresas tributar uma coisa que já quase não é distribuída chover no molhado, na minha opinião, tá certo? Existem outras formas de burlar, vamos dizer assim, obviamente, dentro da legalidade, o não pagamento do imposto de renda sobre dividendos e mesmo assim remunerar o acionista, que seria via recompra de ações, que no caso você vai, obviamente, a tendência é que no longo prazo valorize as suas ações. Por outro lado, tem também as bonificações, né, pai? Que é como se fosse um reinvestimento para o próprio acionista. A bonificação é um pleito, né, que a empresa utiliza no sentido de aumentar a quantidade de ações detidas pelo acionista. Mas a questão de muito tempo atrás, nós fizemos uma sugestão ao mercado exatamente para poder aliviar a questão da cobrança de tributos sobre o dividendo. Nós sugerimos, num determinado momento da história, que
as autoridades autorizassem o mercado, as empresas em geral, a comprarem até 10% da sua base acionária e distribuí-las a título de bonificação, tá certo? Mas a título de repor ações no mercado, tá correto? Então, o que acontece? Acontece que a nossa sugestão ela acabou não sendo aceita, porquanto esse procedimento teria que ser tributado. Então, a nossa sugestão foi aquilo que a empresa terá que pagar de dividendo, ela poderia comprar ações e depois distribuir essas ações sob a forma de bonificação. E aí, o valor aplicado na compra dessas ações, que ficariam em tesouraria e depois que seriam distribuídas aos acionistas, não é isso? Não seria uma bonificação, seria uma compra de ações colocadas em tesouraria e depois dadas ao acionista a título de bonificação. Acontece que essa sugestão ela acabou não sendo aceita, muito embora foi considerada uma sugestão bastante eficiente para o mercado, porque possibilitaria as empresas comprarem as ações, tá certo? E depois o valor pago pela compra dessas ações diminuírem daquilo que seria o dividendo a ser pago. Então, o que acontece? Ao invés de dar dividendo, as empresas estariam o quê? Dariam ações em troca do dividendo. E com isso elas estariam o quê? Proporcionariam um giro melhor nas ações, proporcionariam uma liquidez melhor. E vejam bem, ninguém melhor do que o empresário sabe qual é o momento certo de comprar as ações, porque ele tem todo o instrumental na mão dos recursos, do faturamento, enfim, e dos resultados, não é isso? Então, a nossa sugestão foi uma sugestão avaliada, mas que, infelizmente, não foi aceita, muito embora a própria Bolsa aceitou isso como um mecanismo válido, não é isso? Mas o governo não quis aceitar, porquanto interpretou que seria uma distribuição disfarçada de dividendo através da vestimenta do retorno das ações ao mercado. Não seria um aumento de capital, não. Seria as compras feitas com os recursos do dividendo seriam repassados ao acionista. Essa sugestão foi por nós apresentada num ano que eu não me recordo, e acabou não sendo aceita, repito, mas que eu acho que seria muito bem recebida na atual conjuntura.